Boa tarde, pessoal. Eu sou a Sinara Bastos, estou aqui hoje no Conversa sobre Carreira com uma convidada especial, que é a Silvia Sfer. A gente vai conversar sobre a carreira dela, a gente vai trazer um pouco da história dela e esperamos que vocês participem, contribuam, tragam suas considerações, suas perguntas, para que essa conversa seja melhor ainda. Eu sou a Sinara Bastos, então, como já disse, sou consultora, docente em educação executiva, fundei a minha empresa Pantarrei, da Filosofia de Heráclito, em 2021, com o propósito de trabalhar o desenvolvimento de lideranças e a formação dessas pessoas. Sou também psicóloga clínica e atuo pela perspectiva junguiana. Sou uma grande interessada pelos relacionamentos e um deles é o relacionamento de liderança. Então, comigo, vocês podem contar para todos os desafios acerca das relações. Bom, eu não vou tomar muito tempo aqui com a minha apresentação, porque o foco do nosso papo é a Silvia. Vou passar a palavra para ela. Ela é uma profissional incrível, com uma carreira, uma trajetória muito interessante. Ela vai contar tudo aqui para a gente e esperamos que vocês aproveitem bastante. Silvia, vamos lá. Oi, boa tarde a todos. Meio-dia, um horário gostoso, né, para a gente bater um papo. Queria primeiro agradecer a Sinara pelo convite, minha colega também do INSPER, e falar um pouquinho, né nesse bate-papo que a gente vai ter sobre a construção de carreira, né? Só me apresentando para quem não me conhece, eu sou uma executiva, especialista em vendas, marketing access, farmacoeconomia, pricing, estratégia no setor de saúde, né? São quase 25 anos, gente, de experiência na indústria farmacêutica. E eu atuei em empresas como Bayer, Pfizer, Novartis e Bristol Myers Squibb. Então, eu liderei muito estratégias de acesso e incorporação de tecnologias, tanto no SUS como na saúde suplementar. Fiz bastante projetos de lançamento de produto e desenvolvimento de mercado também. Eu também sou acadêmica, há 25 anos, 21 anos estou no INSPER, também dou aula no Sindusfarma, no INAF, no Instituto Racine, na área de saúde, faço mentoria de executivos e atualmente atuo em conselhos consultivos e projetos de consultoria estratégica em saúde, tá? Sou mestre em administração de empresas pela FECAP e tenho uma carreira aí tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos também. Então, vamos conversar bastante hoje sobre o valor da sua carreira, né, nos dias de hoje. Obrigada, Sinara. Muito bom, Silvia. Eu que agradeço o seu aceite ao meu convite, uma honra para mim. Bom, e para a gente, então, introduzir aí o nosso papo, eu quero dar boa tarde de novo para o pessoal que chegou aí. Obrigada pela presença, gente. Vamos interagindo. Às vezes vai dar um delay, então se vocês mandarem um comentário e a gente não falar logo, é porque é por causa do delay, mas eu também vou acompanhando aqui pelo meu celular e consigo antecipar um pouco. Bom, olha só, pessoal. Eu quero ouvir da Silvia, imagino que vocês também, sobre as coisas que formam o profissional que a gente é, a nossa história, a nossa trajetória, mas essas coisas não estão no currículo, e são coisas preciosíssimas, né, Silvia? Bastante. Então, eu queria te pedir, por favor, que compartilhe com o pessoal, né, o que você percebe desses bastidores que foram tão importantes aí na sua formação. Eu comecei muito cedo a trabalhar, né, Sinara, e assim, a minha geração foi uma geração que trabalhava durante o dia, estudava à noite, fiz faculdade à noite, mas eu não cresci dizendo, um dia eu vou trabalhar na indústria farmacêutica com acesso ao mercado, até porque esse cargo praticamente nem existia na época. Então, quando eu fui escolher minha formação, primeiro escolhi jornalismo, depois passei para arquitetura, aí acabei descobrindo marketing na época, e talvez aí já tivesse uma característica minha que me acompanhou a vida inteira, né? Primeiro, a curiosidade, porque eu sou uma pessoa curiosa,
uma disposição para experimentar caminhos nunca trilhados por outros profissionais. Eu gosto muito da parte de influência, que eu acho que é um ponto forte meu. Trabalhei muito tempo com relações governamentais, 20 anos em Brasília, e vendas, porque eu adoro vender, né? Sou filha de libanês, vendas está no meu sangue realmente. Mas eu comecei em serviços, onde eu tive experiência de 5 anos também como empregada americana. Isso foi muito bom para mim, porque eu tive uma visão do marketing lá nos Estados Unidos, né? E fiquei 5 anos na região de Massachusetts. Depois eu fui para Monsanto, na área agrícola, então saí de serviço para a área agrícola, não conhecia nada, então a parte de estudar e conhecer rapidamente um outro setor é uma característica minha, né? Essa agilidade de aprendizado. E foi depois que eu entrei na indústria farmacêutica, né? Mas mesmo na indústria farmacêutica, eu trabalhei em diversas áreas, né? Em marketing, lancei vários produtos, depois fui para vendas e marketing, depois fui para relações institucionais e governamentais, e aí passei para acesso, né? Que é onde o pessoal me conhece mais em acesso. Mas olhando para trás, parece que eu planejei muito, né? Mas não planejei. As coisas foram acontecendo, e eu acho que isso que é o grande lance, né? Porque o currículo da gente, a gente organiza a história que ela aconteceu, né? O currículo é um passado. Mas na vida real, a gente vai escrevendo esse currículo enquanto a gente vive, né? Então, eu acho isso muito libertador para quem está assistindo. Meu Deus, eu ainda não sei aonde realmente eu quero chegar, tal. E tudo bem, gente, porque a gente precisa ter direção, valores, que é muito importante, e muita curiosidade, né? Não precisa ter um roteiro completo. Porque, assim, se eu olhasse meu LinkedIn, né, aos 20 anos, né, sei lá, provavelmente eu perguntaria quem é essa mulher, né? 20 anos atrás, eu era uma mulher completamente diferente do que eu sou hoje. E ter planejamento tive, mas nada assim, né? Gravado em pedra. Mas isso acho que é uma coisa muito importante quando a gente pensa em carreira, né? Carreira é isso. A gente vai construindo com oportunidades que aparecem, né? Boa. Bom, e você já falou um pouco, né, sobre essa questão do planejamento, né, que você foi vivendo e a partir da sua curiosidade e do seu interesse pelas novas áreas, pelas coisas que estavam acontecendo no mercado, você foi ali, né, atrás disso. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do seu perfil, né, Silvia, e da sua história, porque a gente, na nossa época, aí, na minha, na sua, né, de outros profissionais contemporâneos, tinha-se uma ideia de que você precisava formar a sua carreira numa mesma empresa. E nos últimos 10, 15 anos, a gente começou a ver, na verdade, um movimento diferente, que é assim, para você crescer, para você acelerar a sua carreira, às vezes o que vai acontecer é que você vai passar por diversas empresas, né, para que você aprenda, para que você cresça e vá mesmo se adaptando a esse mercado. Quando você fala, né, da posição que nem existia e que você veio a assumir, isso foi porque você tinha essa curiosidade, essa determinação, né, e esse desejo de aprender, que são características fundamentais, né, em qualquer época. Bastante, em qualquer profissional, né? Sim, mas, sim. Assim, Sinara, eu acho uma coisa importante, vou contar uma coisa para vocês que não está no meu currículo, tá? Então, aqui, em primeira mão para vocês, porque a gente não põe certas coisas no currículo, mas eu acredito muito em planejamento, a minha formação acadêmica também, até fiz vários cursos nos Estados Unidos, em planejamento estratégico, mas não em um planejamento rígido, porque as mudanças estão acontecendo a cada dia, e na vida da gente também acontece, né? Mas, quando apareceu essa oportunidade de eu trabalhar nos Estados Unidos, ser uma empregada americana, né? Eu tomei uma decisão que, na época, muitos duvidaram que eu ia tomar, muitos perguntaram o que aconteceu comigo, né?
Eu fui casada a primeira vez, meu marido tinha uma empresa, era engenheiro de produção, ele tinha uma empresa, e eu tive essa oportunidade. Aí eu falei para ele que, né, eu teria que viajar mais, tá? Eu ia estar nos Estados Unidos e tudo mais, até ia viajar pela América do Sul, mas a minha base era Estados Unidos. Aí ele disse que não deixaria o Brasil, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu não vou deixar o Brasil, então, assim, se você tem que fazer escolha. E eu fiz. Tomei a decisão de ir, tá? Então, me separei nessa época, não me arrependo, eu acho que são escolhas que a gente tem, por isso que eu estou falando, aparecem coisas que não estão ali no currículo, né? Então, é muito importante a gente também ter essas decisões que a gente toma, é muito importante. E eu fui espanhol também, porque eu trabalhei na América Latina nessa época, aperfeiçoei meu inglês, tirei meu sotaque, entendeu? Aprendi demais, demais, demais. Foi uma experiência incrível que eu levo para a vida inteira. E é que eu costumo dizer, né? Eu acho que a carreira é mais Waze que GPS, porque você coloca um destino, começa a andar e, de repente, recalculando a rota, né? Que foi o que aconteceu. Você acha que eu pensava em alguma coisa assim? Nunca, né? Então, acontece uma mudança na empresa, surge um novo chefe, aparece uma oportunidade que você nunca imaginou que ia aparecer, uma nova área que começa a ganhar relevância, como foi o acesso na indústria farmacêutica. E foi assim, gente, em vários momentos da minha carreira. Então, por mais que a gente tenha uma rota, né, ou um objetivo, a gente tem que estar assim o dia, todos os dias, e tem que estar aberto para isso, né? E eu não me arrependo de ter me divorciado para pegar essa oportunidade. Foi muito bom. Depois acabei até encontrando meu marido numa das viagens para o Chile, né, onde eu abri escritório, também para essa empresa. E hoje tenho uma família, um marido que entende a minha vida profissional, minhas viagens, meus compromissos, e 2 filhos. Então, assim, aquilo, né, que acabou sendo uma decisão para mim pessoal, mas para a minha alavancagem profissional, que para mim, na época, eu entendia que aquilo era muito importante. Então, planejar a direção eu acho legal, mas você controlar cada quilômetro que você anda, eu acho aí mais difícil, entendeu, Sinara? Porque, ainda mais hoje, né, que a coisa está muito ativa, né, no mercado. Tá? Então, assim, não adianta a gente pôr a nossa vida num PowerPoint, tá? muito bom. E eu acho que essa abertura, né, e essa coragem de bancar as nossas escolhas, isso é muito legal. Porque quando você diz, né, você se separou e foi embora viver a sua experiência lá. E aí as pessoas, mas Silvia, o que é isso? Como pode? Como que você faz isso? Como que você... E muitas vezes, né, quando a gente é pioneiro, quando a gente é visionário, as pessoas se assustam com as nossas decisões. Nossa! E aí a gente precisa não se assustar com o susto delas, né? E bancar e seguir adiante. Parece que travou um pouquinho. Você está me ouvindo, Silvia? Então, eu também senti isso. Mas agora voltou. Tá. Bom, mas então eu estava falando sobre bancar as nossas escolhas, né? Sobre como isso é importante. E falando sobre escolhas ainda, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente também, Silvia, sobre em que medida você percebe mudanças a partir do momento que você teve filhos, ou outros acontecimentos importantes na sua vida, como que isso impactou as suas decisões, como que isso reverberou aí na sua carreira, na sua experiência? Então, tem coisas, né, que a gente acha que são 2 pessoas diferentes, né?
eu realmente tive também decisões assim, muito difíceis durante a minha carreira e durante a minha vida profissional. Mas as duas, né? Não tem uma Silvia profissional e uma Silvia pessoal, né? Existem as duas juntas e muitas vezes elas entram em conflitos, como foi o caso que eu citei aqui, que eu tive que abrir mão de um casamento. E tudo bem, né? Então, eu também abri mão, às vezes não, várias vezes, de cargos até mais altos. Porque se eu fosse para um cargo mais alto, uma presidência, né, que seria a coisa natural, eu ia ter que abrir mão de muita coisa da minha família também. E eu decidi, né, que eu queria ser a melhor diretora de vendas e acesso ao mercado da indústria farmacêutica e ter tempo para cuidar dos meus pais, onde eu cuidei deles durante 15 anos, né? E se eu sentasse numa cadeira de presidente, eu não teria o tempo e o foco nas duas pessoas mais importantes da minha vida. E isso que digo que a carreira funciona como um Waze, né? Então, você recalcula a rota e a gente tem que ter acontecimentos pessoais que influenciam muito as nossas decisões, né? Então, para mim, foi uma decisão muito compartilhada, né, com o meu marido. Na época, meus filhos eram pequenos, e a mesma mulher que entra pela porta da empresa é a mulher também que discute a carreira dentro de casa, né? Então, família, maternidade, perdas, né? O envelhecimento dos meus pais foi bastante difícil. Momentos felizes, momentos difíceis, tudo isso muda a nossa perspectiva, né? Então, eu acho que existe uma coisa muito importante, né? Eu acho que sucesso muda de significado ao longo da vida. O que era sucesso, quando eu falei, se eu fosse olhar meu LinkedIn 20 anos atrás, meus valores, né, minhas prioridades mudaram durante a minha vida, né? E em determinada fase, sucesso pode ser até uma promoção. Em outra, pode ser aprender mais sobre um determinado assunto. Depois pode ser autonomia, pode ser mais tempo. Eu estou na fase de ter mais tempo e deixar legados, né? Porque eu quero estar um pouco mais disponível para as pessoas que eu amo, né? E a carreira, para mim, não acontece numa sala isolada da vida, ela acontece num contexto geral. E quando a gente entende isso em profundidade, a gente deixa de enxergar algumas escolhas como abrir mão e passa a enxergá-las como priorização da nossa consciência de vida. Então, é muito importante e é uma pena que a gente aprende isso na maturidade, né? E eu sempre falo, nem toda desaceleração para a gente é perda de ambição. Às vezes a vida só está pedindo prioridade para outra coisa. Então, isso é muito importante para a gente também na carreira. O que é prioridade para mim agora e nos próximos anos, né? O que realmente vale para mim? Então, hoje, o tempo, para mim, é meu ativo mais importante que eu não vou abrir mão, né? Então, é isso. Ô, Silvia, eu acho legal quando você diz, né, isso, porque, assim, no fim, o que garante a nossa integridade ao longo da vida, né, e essa paz interior, é a gente ter clareza sobre o que é mais importante a cada momento, e isso é muito natural, né? Provavelmente, quando seus filhos eram bebês, a prioridade eram eles, né? Por mais que você nunca tenha abdicado da sua carreira, né? Mas acaba que, quando a gente tem... eu me lembro até de uma aluna que ela estava na pós e ela, com o filho de 5 anos, teve um momento que tinha uma festa na escola e ela precisou se ausentar da festa na escola porque tinha um trabalho de grupo que ela ia apresentar no dia. E ela explicou para ele e para a filha dela, desde o início, que naquele momento a pós ia ser a prioridade dela e que isso tinha a ver com o futuro da família.
Então, assim, é muito legal quando a gente não só tem clareza sobre o que é importante para a gente naquele contexto, né, naquele momento, como também a gente deixa claro para as pessoas que a gente ama, né? A gente sente esse conforto e também a gente percebe que fica cada vez mais fácil tomar decisões, né? Uma vez que a gente está muito conectado com a gente mesmo. Mas, como você disse, né? Isso é coisa que a maturidade vai trazendo. Antes, a gente fica nessa de ficar tentando entender o que é sucesso no mundo, e aí, às vezes, a gente é muito infeliz, mas está no lugar que, para outros, é um lugar de sucesso. Então, por isso, né, pessoal, quem está nos ouvindo aí, quero agradecer aqui o carinho à Silvia, um monte de elogios para a Silvia aqui. Obrigada. Quero agradecer a presença de vocês e também convidá-los a refletir, né? Assim, quanta clareza vocês têm sobre o momento que vocês estão e sobre quanto isso está alinhado com quem vocês são, né? A Silvia mostrou aqui, né, como ela foi se tornando outras mulheres ao longo da vida dela. E vocês e eu também, né? Todos nós estamos nessa transformação. Então, fica o convite à reflexão, né? Onde vocês estão hoje? Se conecta como? Com quem vocês são e com o futuro que vocês estão buscando. Acho que isso é bem importante. E olha, Sinara, uma coisa que você colocou muito importante, né? Eu fui uma mulher pioneira em vários cargos durante a minha trajetória. A primeira mulher diretora de vendas na indústria farmacêutica, a primeira gerente mulher na Monsanto, né? A primeira mulher... Ai, nossa, cansava de ser sempre a primeira, né? Então, assim, eu assumi uma posição que era só de homens, foi só de homens a vida inteira. Então, primeiro, eu estava conquistando uma posição que eu quis naquela época. Segundo, eu era sempre desafiada, porque o gênero também faz você provar que muitas vezes você é capaz para estar naquela posição. E segundo, eu queria dar muito certo, não só para mim, mas para abrir portas também para outras mulheres. Então, eu tinha uma responsabilidade que foi pesando, né? Por isso que eu falo da minha dedicação de tempo. E quem já trabalhou comigo sabe o quanto eu desenvolvo as pessoas, o quanto eu gosto de time, né? Adoro trabalhar com gente e amo sempre o que eu faço e faço sempre com muita paixão. Isso também é uma coisa muito importante. Se a gente realmente tem paixão pelo que a gente faz hoje, né? Se você acordar de manhã e você vai estar com aquele peso para ir trabalhar, sabe? Você está na hora de rever os seus valores, se aquela empresa realmente é a empresa correta, se o seu chefe realmente é o chefe que você quer ter, se o que você está desenvolvendo realmente está te dando satisfação. Eu acho que é o primeiro sinal meu, pelo menos, sempre foi assim. Então, por isso que eu falo do tempo, né? Quanto eu me dediquei, abdiquei, que nem essa aluna sua também, nossa, o que eu faltei em coisas da minha família, eventos dos meus filhos, aniversários, viajando para cima e para baixo, reuniões e piriparará, vocês não têm noção. Mas eu volto a falar, não me arrependo, tá? Não me arrependo, porque naquele momento aquilo era importante para mim. Então, a gente tem que ter isso, né? Entendeu? Muito bom. É aquela história, né? A gente toma a decisão, a gente sabe que tem impactos diversos dessa decisão, né, na vida, mas a gente tem a clareza de que era o melhor que podia ser feito diante das condições que a gente tinha, dos objetivos que a gente tinha, né? Verdade. Ô, Silvia, e você atua hoje, né, como mentora também, né? Acho que a maioria aqui já sabe, mas para quem não sabe, fica a dica. E eu também trabalho, né, com mentoria, e a gente sabe quanto isso é relevante, né, Silvia, como isso é importante para os profissionais. Só que a gente sabe também que ao longo da nossa história profissional, muitas pessoas acabam servindo como mentores, como conselheiros, como alguém mesmo, como um farol, como uma bússola para a gente, de uma forma até informal. E eu queria que você contasse para a gente, na sua experiência, né, como que foi isso? Da informalidade dos mentores e conselheiros e conselheiras,
Mas também se você teve mentores formais com esse papel objetivamente. Olha, Sinara, essa é uma pergunta legal, porque eu tive mentores antes mesmo de saber que eles se chamavam mentores, né? E eu acho isso muito bonito. Foram chefes, colegas, professores, pessoas muito mais experientes que eu e algumas pessoas que apareceram em determinados momentos e fizeram uma pergunta ou deram um conselho que ficou comigo durante anos. Tive, tá? Bastante gente do bem que realmente cruzou a minha vida e foram muito importantes em determinados momentos e de decisão. Minha mãe foi uma grande mentora de vida e de inspiração também. Mas nem sempre houve um contrato de mentoria. Eu nunca fiz uma agenda quinzenal, uma metodologia. Às vezes foi uma conversa de meia hora, aquela conversa que muda a decisão da gente, um cafezinho, né? Que às vezes você encontra a pessoa. E hoje eu trabalho também com mentoria, né? E percebo que uma das maiores funções do mentor não é dar respostas, porque chega as pessoas querendo que você resolva a vida dela inteira, né? E o que eu faço mais é fazer pergunta, né? Que às vezes ela mesma não está fazendo para ela. E eu costumo dizer aos meus mentorados, muitas vezes eu falo, olha, eu posso te mostrar algumas portas, mas quem vai atravessar a porta é você. Porque mentoria não pode criar dependência, ela precisa criar autonomia dessa pessoa, para ela andar sozinha. E às vezes as pessoas travam mesmo, tanto na carreira, né, ou a vida pessoal, às vezes está atrapalhando a carreira, ou vice-versa. E tem uma coisa super interessante: em cada momento da carreira, a gente precisa de pessoas diferentes. Então, um mentor que foi bom para mim, talvez há 10 anos atrás, talvez não seja bom agora. E tem hora que a gente tem que falar para a gente, vai com medo mesmo e vai, entendeu? E também tem pessoas que a gente às vezes precisa, você tem certeza disso? Né? Então, um bom mentor precisa saber a diferença entre, né? Não é aconselhamento, as respostas praticamente estão com a própria pessoa. Ela só precisa saber que a resposta está lá. Então, as perguntas são muito importantes, né? A melhor resposta para você mesmo diante de uma determinada situação. Então, eu gosto muito de provocar, né? Porque a vida nos provoca todo dia e às vezes, as soluções estão ali na nossa frente e a gente não tem coragem de tomar essas decisões. E eu sou conhecida até por uma pessoa muito corajosa. E agora eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que eu fiz tanta coisa assim, né? Sabendo dos riscos que eu corria, né? Que agora eu vejo. Mas faz parte da vida, né? Faz parte, coisas que dão certo, coisas que não dão, e a gente tem que ir levando a vida, são aprendizados, né? Não tem regra. Isso aí. Ô, Silvia, e a propósito, né, na sua carreira, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria voltar lá, porque acho que é importante a gente discutir mais sobre. Você teve experiências em empresas diversas e tomou essas decisões, né, de sair de uma, de entrar na outra, e nem sempre o que a gente encontra lá quando a gente chega é o que a gente esperava. Mas cada oportunidade é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Eu digo sempre que, assim, a gente não tem que ter só a coragem de tomar a decisão e de buscar o crescimento, né? Que é clichê, né? Mas que é sempre fora da zona de conforto. Mas é também o que a gente faz com as adversidades que surgem. Então, para além de saber, né, sobre as suas transições aí, sobre como você viu essas oportunidades, a percepção que você tem sobre a sua evolução na carreira, né? Assim, qual a diferença de você ficar muito tempo numa mesma organização, embora você não tenha ficado, mas a gente tem, né, do mercado, eu também nunca fiquei, mas eu tenho de mercado, de acompanhar profissionais por aí, muitas vezes quando eu pergunto, você se arrepende de alguma coisa, as pessoas dizem, eu me arrependo de não ter mudado de empresa, por ter testado uma outra coisa.
E eu acho que você deve ter o seu coração muito tranquilo em relação a isso, né? Assim, você testou tudo que você tinha vontade. Eu sou da teoria, né, primeiro, eu não tenho arrependimentos, porque mesmo quando eu errei, e não foram poucas vezes, eu aprendi muito com os meus erros. Eu acho que isso é uma humildade que a gente tem que ter. Ah, eu fiz isso e errei, né? Aprenda com isso e não deixe isso mais acontecer na tua vida. Então, eu não acho arrependimento uma palavra, eu acho até forte, né? Mas eu não tenho. Tudo me serviu para me tornar a profissional que eu sou hoje, tá? E assim, em termos de empresa, você viu no meu currículo, a cada 5 anos eu estava mudando, né? Eu sou uma pessoa que, assim, se não tem mais nada para, né, me deixar motivada, lembra que eu falei? Se eu acordo de manhã e não estou com aquela vontade de ir para a empresa, então alguma coisa está errada, né? Então acabou a minha missão aqui, já deixei meu legado, parte para outra experiência. Então eu não acredito em regra, se você tem que ficar muito tempo numa empresa ou não. Cada empresa acrescentou uma camada no meu repertório. Isso eu tenho certeza, e ela significou alguma coisa na minha vida. Eu aprendi lançamento, gestão de marca, aprendi governo. Então, assim, foram dadas as oportunidades que eu também fui atrás, né? Não fiquei ali esperando, eu quero trabalhar com governo. Não, eu fui lá, falei, eu quero trabalhar com governo, passa governo para mim. Então, olhando para trás, eu vejo que a gente também tem que ter protagonismo na nossa profissão, na nossa carreira. Mas eu não estava fazendo um checklist, tem que fazer isso, depois, 3 anos eu fico aqui, depois eu mudo, não sei o que lá, quanto tempo eu estou nessa empresa, será que vale a pena, será que... Não, sabe, a gente tem que ver o seguinte, eu ainda estou aprendendo nessa empresa, tenho coisa para aprender, ou está mais do mesmo todo dia? Eu estou contribuindo para a empresa, eu estou deixando um legado, eu estou fazendo a coisa acontecer, eu estou crescendo aqui como profissional e como pessoa. Então, você pode ficar até 10 anos numa empresa e ter 10 experiências diferentes, não é problema. Ou você pode trocar 5 vezes e repetir a mesma experiência em 5 vezes, em 5 empresas diferentes, mas a mesma experiência. Então, tempo de empresa não constrói carreira, né? Tem muito aquela coisa, se eu quisesse uma carreira sólida, eu entrava no Banco do Brasil, prestava concurso, né? Não, eu quero essa volatilidade, eu quero experimentar o novo, eu quero ir para outras situações que eu não vivi. Eu acho que a qualidade da experiência que a gente constrói, né? E foi isso que eu fui fazendo. Você vê que de uma empresa passei para outra, né? Às vezes tem mentorias que o pessoal fala, não, mas eu estou bem aqui e tal. E, de repente, aparece uma oportunidade e eu pergunto, você analisou essa oportunidade? Então, vamos conversar sobre isso, né? O que você está fazendo? O que você espera? Porque, assim, a gente tem que olhar, que nem eu falei, foram aparecendo coisas que não estavam no meu projeto, mas foram aparecendo oportunidades que eu vi naquela época que fariam sentido para mim. E eu fui, né? E foi muito legal. Hoje sou uma profissional de bastante resiliência, para aguentar a pressão, né? Quem já trabalhou comigo sabe disso, para filtrar, para montar equipes de alta performance, para ajudar outros, né, na sua carreira, com conselhos ou motivação ou pontos de vista diferentes. E eu acho que essa senioridade, né, que a gente acaba tendo, me fez ver também agora que eu tinha que ter um voo solo, né? Porque é o que eu falei dos valores, a gente tem que salvaguardar os nossos valores. Isso eu não abro mão, né? O meu nome é minha marca e a minha marca tem que ter os valores que eu acredito e que eu sigo. Então, para mim, isso é muito importante e fica a dica aí para o pessoal que está nos assistindo, viu?
Ô, Silvia, eu adorei que quando você falou aí sobre essa coisa das mudanças, né? Aliás, eu estou adorando tudo. Eu estava pensando aqui que a gente podia ficar umas 5 horas aqui conversando. Mas olha só, eu tava pensando aqui, né? Quando você disse que a pessoa fala, mas eu estou bem aqui. Só que às vezes ela podia estar melhor ainda, né? E ela nem sabe. Ela não se deu a oportunidade de experimentar outras coisas. O novo, né? O novo. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp, né, de uma pessoa que trabalhou comigo numa outra empresa, na última empresa. E ele foi para uma empresa nova, maior e tudo mais. Ele falou: Silvia, acabei de ouvir, vindo para cá, ele falou assim: Silvia, eu sabia, né? Eu nunca mudei de empresa, mas me deu medo, né, de mudar. Mas, como você fala, até, né, ficou o jargão, vai com medo mesmo. E eu fui porque eu queria trabalhar na oncologia, eu queria trabalhar com isso, piriri, parará. Então, assim, ele mesmo viu que, às vezes, para onde ele estava indo, não estava legal na empresa que ele estava. E ele foi para o novo e está gostando muito. E isso é importante, porque medo sempre vai dar. Falar que não tem medo? Mentira, mentira. Né? Para começar esse podcast, eu já começo com medo. Depois eu vou me soltando. Mas por quê? É normal. Eu nunca fiz um podcast com a Sinara, né? Então, assim, e quantas pessoas vão ter? O que elas vão me perguntar? Então, isso passa para todo ser humano. E mudar de empresa, você pode quebrar a cara? Às vezes pode, mas não é quebrar a cara. É aprendizado. Por que eu troquei? Se você trocou, é porque você não estava bem onde você estava. Né? Você viu uma oportunidade melhor. Mas a oportunidade não foi o que eu pensava. Muda outra vez. E a vida é assim, entendeu? A gente tem que ter coragem de assumir riscos. Porque nos negócios a gente assume risco, mas são riscos calculados. Você se conhece. O teu autoconhecimento é muito importante. Né? Até onde você pode ir, até onde você aguenta a pressão. Né? Tem tudo isso. Por exemplo, a indústria farmacêutica tem uma pressão violenta, e é normal, é do setor de saúde, né? Mas umas empresas têm mais, outras têm menos, então depende muito de como você está naquele momento. E eu acredito muito nisso. Que as pessoas falam, eu não sei se eu estou preparado. Não, se você não tiver, você se vira, entendeu? Nunca a gente está preparado 100%, porque você nunca viveu aquilo, como é que você sabe se você não está preparado? Não é verdade? Exato. Então, se eu tivesse que resumir isso hoje para vocês, é coragem. Coragem de assumir riscos. É muito bacana isso, tá? Muito bacana. Ô, Silvia, o pessoal está interagindo super aqui, todo mundo com mil elogios, falando sobre como trabalhar com a Silvia foi incrível, que você mentorava, mesmo sem a posição formal, mas com todo... sempre teve tempo para as pessoas. Sempre. O pessoal está comentando também, o Mário, meu querido amigo Mário Soriano, comentou aqui que a gente... dizem que a gente se arrepende do que a gente não faz e não do que faz... que sendo acertado ou não, né, essas decisões e essa garra fazem diferença, né, na nossa história. Por fim, o Giovanni comentou aqui que ele acredita que tudo na vida tem um propósito, que interessante é reconhecer os erros e aprender com eles. E aqui, Silvia, eu queria, inclusive, destacar um ponto que a gente estava conversando um pouco antes de entrar ao vivo e que você trouxe também, que eu queria reforçar, né? Assim, como que é importante a humildade. Eu falei isso muito com o Cristiano também na primeira live. Ele falou tanto sobre o fato de que a carreira nunca é solitária, a nossa carreira é construída com outros, né? E também a gente falou sobre essa perspectiva da humildade, como é importante a gente ser humilde e, ao mesmo tempo, a gente ter coragem diante dos desafios. Porque, como você disse, cada entrada ao vivo, por mais que a gente esteja acostumada a fazer esse tipo de coisa, você está ali pela primeira vez com aquelas pessoas que estão ali, né? Às vezes interagindo com a outra pela primeira vez ali naquela situação. Então, é a humildade que nos permite
estar mais atentos, né? Cuidar para que a experiência seja positiva. Agora, se a gente sai já cheio de certezas, né, de arrogância, eu não tenho mais o que aprender, eu já sei o que eu estou fazendo, o risco de cometer erros desnecessários é muito grande, né? E eu vejo muito ainda executivos que não admitem isso, né? Que errou. Então, e eu fui muito sempre tranquila. Putz, errei. Que você pode me ajudar com isso aqui agora? Entendeu? Onde eu errei direito? Me explica. Então, essa curiosidade que eu falo, essa humildade é muito importante. E aqui o pessoal está falando também sobre mentoria. Realmente, eu sempre achei tempo. Meu marido até reclamava, porque eu ficava, às vezes, à noite, 8h30 da noite, gente me ligando, e piriri, pará. Eu falei assim, não, posso te atender, só depois das 8. Mas sempre atendi, porque se fosse eu também gostaria de ser atendida. Então, a gente tem que pensar que também você está ajudando, às vezes, um profissional que está numa angústia, num dilema, e uma palavra sua pode fazer toda a diferença, né? Então, eu também sou da teoria, faça aos outros que gostariam que fizesse a você. Então, realmente, eu sempre fui muito generosa com o meu tempo, e agora que eu estou com o meu tempo para mim, fazer o que eu gosto, né? Isso está sendo maravilhoso, porque as minhas mentorias agora duram 1 hora, né? Não os 20 minutos por telefone, e isso é muito bacana para mim, eu ver também a evolução dos executivos caminhando, né, nesse percurso chamado mercado, né? Muito bom. Ô, Silvia, pensando aí ao longo da sua jornada, se você fosse identificar, é claro que a gente precisa muito mais do que isso, mas se você fosse identificar 3 características que você considera que todo profissional precisa ter, quais seriam? Então, eu gosto muito disso, tá? Porque eu acho que essas características são importantes e eu acho que muito eu já falei aqui, né? Primeira coisa, adaptabilidade, né? Porque a carreira hoje exige muita capacidade de recalcular a rota. Eu acho isso muito importante. Eu mesma passei por diferentes empresas, modelos de negócios, setores diferentes e fases profissionais. Então, quem não consegue aprender e desaprender sofre muito mais, tá? Eu acho isso muito importante, né? Adaptar-se à situação, ao modelo de negócio, às pessoas que estão com você. Segundo, eu acho que comunicação, tá? Eu gosto muito da comunicação. Você pode ter uma ideia brilhante, eu sempre falo isso, né? Mas se você não consegue explicá-la, influenciar os stakeholders, né? Ouvir, mesmo se você está com a ideia, você tem que ouvir a outra pessoa, críticas e sugestões. E construir relacionamentos, de fato, não relacionamento, sempre querendo alguma coisa em troca, você vai ter muita dificuldade para transformar aquela ideia em resultado. Eu já vi várias ideias na minha carreira, em reuniões, de pessoas brilhantes que trazem ideia e a ideia morre porque ela não conseguiu comunicar aquela ideia bem. Não fez as conexões antes da reunião. Então, eu já vi muita gente perder oportunidades como essa, tá? E outra coisa, como eu também falei, curiosidade para mim é muito importante com o aprendizado contínuo, porque conhecimento envelhece cada vez mais rápido, né? A gente está num mundo que está transformando aí. O IA e tecnologia e tudo mais. Então, uma pessoa experiente que continua curiosa, ela é extremamente valiosa, tá? Eu acho isso importante. Agora, eu gostaria de dar uma quarta, se você me permite. Claro, pois não. Eu colocaria inteligência emocional, porque o currículo pode até levar você para uma posição, mas a forma como você trata as pessoas determina muito do que acontece depois que você chega lá. Então, a inteligência emocional, para mim, é uma característica, uma competência também de um executivo hoje, porque ele tem que lidar com várias intempéries, né? Vários nãos,
mas também com várias oportunidades que pode até desestabilizá-lo, né, em algumas decisões. Então, a inteligência emocional eu acho muito importante para um executivo hoje. Muito bom. Eu adorei que você trouxe a quarta, e a quarta ser inteligência emocional. Eu tenho uma história pessoal muito importante com inteligência emocional, não só na minha prática, mas na minha vida. É impressionante como que eu mudei depois de tanto trabalhar esse tema. E como, no passado, mais de 15 anos atrás, em processo de outplacement com executivos, eu estava discutindo com eles, né? A gente tinha um programa de desenvolvimento para eles enquanto eles estavam nesse processo de recolocação. E, por coincidência, a maioria deles, e a maioria tem sido quase todos mesmo, me diziam, entre as competências que eles entendiam que precisavam investir, inteligência emocional. E foi por isso que desde lá eu venho trabalhando tanto o tema da inteligência emocional com líderes, porque e com as pessoas em geral, né? Porque é aquela história, né, Silvia? A inteligência emocional passa por autoconsciência, passa por autogestão, passa por consciência social, né? Passa por ter habilidade, né? Como você colocou aí, né? De cuidar dos relacionamentos de uma forma positiva e proativa, então, e lidar com as adversidades, né? Poxa, uma pessoa que não tem capacidade de adaptabilidade, de resiliência diante de reveses, né? Uma pessoa que não tem a consciência social, quando você relata, e tem tanta gente aqui para confirmar, né? A sua preocupação com os outros, com o desenvolvimento das outras pessoas. Eu não tenho dúvida de que você também estava bem firme nesse tema, né? Com certeza, com certeza. Muito e bom. Às vezes o pessoal brincava comigo, né? O mundo caindo, aí o pessoal, nossa, mas você é tão equilibrada, com tudo acontecendo e você está tranquila e tudo mais, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, esse equilíbrio da gente, sabe? Até para passar para a equipe, porque problemas sempre vão acontecer, né? Faz parte, né? Ainda bem, porque senão precisava da gente também. Então, se você tiver um equilíbrio nessa hora e também analisar a situação friamente, né? Buscar ajuda quando precisa, consultar outras pessoas também. Então, acho que é uma série de coisas que a gente não pode, né, se desequilibrar, né? Porque é a vida, né? É a vida. Isso aí. Ô, Silvia, o Mário fez uma pergunta aqui. Ele colocou que a adaptabilidade parece estar ligada a um profissional interdisciplinar, como preconizam líderes como Jorge Gerdau, Jobs, etc. A ideia de que a pessoa só pode ser especialista em uma área não tem mais espaço no mundo em que nada é isolado de outras áreas? Eu acho que sim, tá? Eu concordo com você. Uma situação que eu vivi muito interessante foi na Monsanto, que eu fui gerente de planejamento estratégico e depois abri a área de marketing na Monsanto na época. E a gente transportava galões, né, de Roundup, que era um herbicida, e na realidade eu transportava água e ar, né? E aí eu fui na fábrica em São José dos Campos conhecer como é que funcionava a fábrica, como é que funcionava a supply chain, entendeu? E tudo mais. Para quê? Porque depois eu lancei o Roundup granulado, onde eu transportava, tipo o sabão em pó que a gente tem hoje, né? Eu transportava ele assim e o fazendeiro fazia o Roundup na própria fazenda. Eu parei de ter descarte de embalagens de plástico, né? Porque era difícil. Então, assim, tudo você tem que aprender, né? Você não trabalha sozinho. Você não trabalha, eu trabalho em marketing. Sim, por exemplo, na indústria farmacêutica, o que o marketing faz vai projetar na área de vendas, na área de acesso, na área de preço, na área de comercial,
no cliente, no resultado. Então, assim, vai também no supply chain, porque você precisa ter estoque. Então, você não é mais sozinho, na verdade, nunca foi, é que a gente foi construindo isso, né? Você, mesmo você não atuando naquela área, você tem que entender que tem uma jornada, né, do produto ou serviço dentro da empresa e por onde ela passa, porque cada decisão que você toma, você influencia e pode também atrapalhar o planejamento de outras áreas. Então, por isso que você está falando, você perguntou, deixa eu ver quem foi que perguntou. Mário. O Mário. Então, Mário, por isso que é importante a gente entender que nós não estamos sozinhos numa empresa. A empresa é um organismo vivo, né? Vamos dizer, o marketing é o fígado, o outro é o rim, o outro o coração. Não tem jeito, você tem que estar tudo harmonioso, alinhado, conversado e fazer tudo mais junto, né? Não precisa ser, às vezes, especialista, mas você entender como funciona aquela área e como o teu negócio pode ajudar ou atrapalhar aquela área já é muito, né? Porque a gente acaba conhecendo tudo, né? Eu tenho os conceitos de supply chain, finanças, marketing, tudo, mas como está a minha organização hoje, né? Como é que eu posso ajudá-la com as minhas decisões? Ô, Silvia, a pergunta do Mário foi muito oportuna e a sua resposta também. E eu me lembrei, uma vez a gente recebeu o CFO da Azul, o Alex Morfitani, e ele é um querido, uma pessoa super simpática, e ele falou sobre que ele só é um CFO bom porque ele transitou em diversas áreas, inclusive ele já esteve no marketing, eu achei muito legal isso. Aí, Porque a carreira dele não foi uma carreira que veio só no mundo das finanças até chegar a CFO. Achei isso muito legal, especialmente porque nessa ocasião ele estava falando para jovens. E uma outra coisa que eu queria complementar aqui é sobre a ideia do Edgar Morin, né, sobre a complexidade. Quando ele usa o termo complexos, que é aquilo que é tecido junto, a sua fala, né, corrobora com a ideia do Morin, porque no fim é um tecido, né? É um organismo só. E se a gente não considerar esse organismo e ficar cada um na sua bolha de especialista, a organização não tem como evoluir. Não, é verdade. É por aí mesmo, né? É entender que nós estamos dentro de um organismo vivo e que a minha decisão vai influenciar outros setores, né? Por isso que o alinhamento é uma palavra muito importante. Lembra que eu falei da comunicação, né? Comunicação, saber vender ideia, ouvir, né, as sugestões, críticas de cada um. Isso é muito importante. Você não está sozinho e não pode construir tudo sozinho, não tem jeito. Muito bom. Bom, minha querida, eu quero agradecer muitíssimo por esse papo. O tempo voou. A gente já está próxima do fim aqui. Eu queria, além de te agradecer muito e dizer que eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar aqui com o pessoal, eu queria te pedir para trazer as suas considerações finais, dicas, a sua mensagem final, para a gente ir encerrando aqui o nosso papo. Bacana, não, muito obrigada pela oportunidade, obrigada ao pessoal que entrou aí na hora do almoço, fico muito feliz, vi vários nomes conhecidos, muito obrigada por estar aqui comigo, né, e eu ver vocês comigo aqui é muito legal, mas eu gostaria de dizer para esse pessoal que está me escutando, que não construa uma carreira para impressionar os outros, tá? Construa uma carreira que faça sentido para cada um de vocês. Porque por muitos e muitos anos a gente é influenciado por símbolos, né, externos, tipo cargo, empresa, salário, tamanho de equipe, título, tudo isso é legítimo e até pode ser importante, pessoal. Mas chega um momento em que aparece uma pergunta super diferente que a gente tem que fazer. O que eu quero construir daqui para frente? E eu estou vivendo exatamente isso agora. Depois de muitos anos como executiva em grandes multinacionais,
encerrei meu ciclo de CLT. E foi interessante perceber que, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava simplesmente preencher a agenda com uma nova rotina. Eu podia perguntar o que realmente faz sentido para mim agora. E eu tenho enorme gratidão pela vida corporativa que eu tive. Ela me deu repertório, me deu experiência, relações muito legais e oportunidades extraordinárias que eu aproveitei cada momento, tá? Mas também foram muitos anos de agenda cheia, compromissos já definidos, né? Viagens, reuniões, uma rotina que às vezes ocupava uma grande parte da minha vida. Então, hoje eu estou experimentando uma liberdade muito diferente. A liberdade de escolher onde eu quero colocar meu tempo, minha energia, minha experiência. Então, eu continuo trabalhando, e bastante, mas de outra forma. Então, eu dou aulas, estudo, faço mentorias, atuo em conselhos, desenvolvo projetos. Gente, são oportunidades profissionais que saem aquele padrão, né? Então, a grande diferença é que hoje eu posso perguntar antes de dizer sim. Isso combina comigo? Eu vou aprender? Eu vou gerar valor para mim e para a pessoa? Vou me divertir com isso também? E talvez seja um dos privilégios que uma carreira longa como a minha, que eu comecei muito cedo a trabalhar, depois de passar tantos anos construindo o currículo, né? Chega um momento em que podemos chegar e falar assim, eu quero liberdade de escolha. Então, para mim, isso também é sucesso, né? Você poder escolher é sucesso. Porque, às vezes, o sucesso não é subir um cargo, né? Subir um degrau. Em outras fases da vida, a gente vê que sucesso pode ser escolher qual a escada que ainda vale a pena subir, tá bom? Então, muito bom, querida. Olha, eu gosto muito da palavra bússola, tá, Sinara, que você dá para esse podcast. Porque bússola não diz exatamente qual estrada que você deve pegar, mas ela ajuda você a não perder a direção, certo? E a carreira é exatamente isso. Muito bom, Silvia. Gente, eu quero agradecer muitíssimo também a presença de todos vocês, né? Além da Silvia, e deixar a minha mensagem final aqui. Vejam, a Silvia falou muito sobre o que norteava as escolhas dela, e por mais que às vezes a gente está no mundo corporativo e a nossa agenda não está tanto sob a nossa direção, vamos dizer assim, o que é muito importante é a gente seguir essa mensagem que ela trouxe ao longo do nosso papo todo, assim, isso continua fazendo sentido, né? E aí, na minha orientação aqui, eu perguntaria, tem alma esse caminho? Então, assim, eu espero que vocês sigam, né, um caminho com alma, com propósito, com vontade, com intenção genuína, e que continuem comigo aqui no Conversa sobre Carreira, porque justamente o nosso propósito é oferecer uma bússola. Silvia, um beijo, muito obrigada. E até a próxima, pessoal. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Sinara. Um beijo. Beijo.